Fala família, muito boa noite a todos. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, espero que essa noite a paz do Eterno esteja no seu lar, na sua casa, juntamente com os seus. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui, pronto. E aqui estamos, conforme prometido, e aquela coisa de sempre, né? Me deixem saber, por favor, se está saindo o áudio corretamente. Deixa eu trazer para cá para poder monitorar. E ainda saiu cortado. Tem outro bolt aí, pessoal. É o Stream Elements. Só que eu coloquei uns versículos bíblicos e os versículos estão saindo cortados. Som e imagem ok? Muito obrigado, Lilian Tavares. Boa noite. Boa noite também para suportai-vos uns aos outros. Sandra Araújo. Jair Franklin, desde Portugal. Opa, muito obrigado aí pela presença. João Carlos Rostert. Perdoe-me se eu falei errado o seu last name. Josivaldo Ferreira, áudio ok. Deixa eu ver aqui, pessoal. Muito obrigado pela presença. João Carlos. Eu acredito que dá para melhorar um pouquinho. Deixa eu só baixar um pouquinho o áudio. Input. O input está saindo por aqui. Alô? Alô? Agora acho que melhorou. Output. Output. Agora acho que sim. Input está saindo por aqui. Pronto, eu acho que melhorou um pouco, pessoal. Qualquer coisa vocês me deixem saber. Mas, depois de um bom tempo, eu trago boas notícias. Saiu um relatório do governo americano sobre a terapia genética. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tinha muitos temas a serem tratados, inclusive uma crise no governo francês. Esse era um dos temas. Também, mexendo hoje aqui nos meus arquivos e nos serviços de nuvem, eu encontrei 2 estudos antigos sobre o anticristo, também muito legal, que eu poderia comentar também. A Gênesis capítulo 10, que fala sobre a formação das nações. Tanta coisa acontecendo, e também poderia dar continuidade àquele tema iniciado ontem, o bate-papo sensacional que tivemos hoje no grupo, uma conversa muito boa. Se você não esteve lá, I'm so sorry, você perdeu. Falamos sobre várias coisas e no finalzinho, antes de fechar o chat, estávamos conversando sobre, inclusive foi o tema de uma live realizada aqui, a voz para o crânio, ou Voice to the Skull, que é uma tecnologia que foi patenteada como arma, e comentávamos sobre pessoas que estão ouvindo vozes, e coincidentemente ou não, como eu não creio em coincidências, são justamente as pessoas que receberam a terapia genética, que estão ouvindo vozes. E eu dublei um vídeo, uma parte de uma live, de uma cientista conversando com uma jornalista, onde essa cientista afirma que entidades
demônios estão atuando em frequências. Então tem tudo a ver. Aqui nos Estados Unidos tem acontecido muito de pessoas tendo um surto, como você já deve ter visto. A pessoa está no Walmart e de repente começa a jogar tudo no chão, pega o galão de leite, abre, joga em cima da cabeça. Pessoas que tiram a roupa e vão saindo peladas no meio da rua. Disse que são surtos, mas me parece... Tá legal o áudio. Mas me parece que essas pessoas estão sendo vítimas justamente dessa tecnologia / feitiçaria, porque infelizmente hoje a tecnologia está... como é que eu poderia dizer? A tecnologia está assemelhando-se e muito à feitiçaria moderna. Já foi mencionado em outras lives diversas vezes, essa tecnologia não é humana, é nefilítica. E não são poucas as pessoas, aí no Brasil também, o pessoal estava comentando lá no grupo, e aqui nos Estados Unidos estão ouvindo vozes. Agora, pare e pense, meu amigo. É claro que não dá para nos colocarmos no lugar dessas pessoas que estão sofrendo isso, porque isso é um ataque. Mas imagine uma pessoa, todos os dias, o tempo todo, manhã, tarde e noite, inclusive durante o sono, ouvir vozes na mente, vozes que dizem: se mata, vou te matar, você não presta, você isso, você aquilo. É simplesmente de enlouquecer. E isso tem acontecido, está acontecendo. E principalmente, e infelizmente, eu digo isso com um pesar tremendo, aquelas pessoas que, por N motivos, família, amigos, obrigação do trabalho, receberam a terapia genética, essas pessoas estão suscetíveis ou sujeitas a esse, vamos colocar assim, fenômeno. Então, ao ver o relatório do governo hoje, depois de uma CPI, foi aberta uma CPI, e o governo soltou o relatório, sabe o que eles concluíram? Que nós, teóricos da conspiração, estávamos certos e todos os demais estavam equivocados. O que isso significa? Que processos a rodo serão abertos aqui nos Estados Unidos. Inclusive, dos 50 estados americanos, 5 estados já estão processando a Pfizer, Moderna e vários fabricantes da terapia genética. Se você foi afetado e até hoje sente os efeitos e nunca mais voltou a ser o mesmo por causa da terapia genética, eu terei o maior prazer de colocar no chat esse relatório, só que não está em papel timbrado oficial. O Hal Turner coloca no seu website, mas você pode imprimir, procurar saber. Eu creio que na página, não sei se na House of Representatives ou no Senado, deve ter esse documento em papel timbrado e abrir um processo contra aqueles que lhe forçaram
a servir de cobaia para essa terapia genética e exigir ressarcimento. Eu creio que você pode fazer isso. Logicamente, tudo depende também de um advogado bom. Não pode ser um meia-boca. Por quê? Porque vai brigar com interesses dos poderosos. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar uma vinheta. Gostaria imensamente de pedir que você compartilhasse essa live, que você convidasse outras pessoas, porque esse assunto é deveras importante e mexe com todos nós. Eu não recebi a terapia, minha esposa não, mas temos pessoas na nossa família que sim, pessoas que já não estão mais entre nós, que se deixaram levar pelo oba-oba, pelo comentário de A, B, C, D, o alfabeto inteiro, e hoje estão com doenças crônicas, nunca mais voltaram a ser os mesmos, a saúde foi para o saco. Então, por favor, compartilhe essa live para que outras pessoas saibam. E logo após a vinheta, nós vamos mostrar esse documento. Sim, o J Tattoo Parlor colocou aqui, e o drible? Eu estava pensando nisso. Só um momentinho, pessoal. Opa. Pronto. Eu estava pensando nisso Eita, agora cortou minha cabeça. Em falar sobre isso na aplicação do drible, mas esse documento tornou-se público. E qualquer pessoa aqui nos Estados Unidos, e eu creio que fora dele também, poderá ter acesso a esse documento. Eu vou lê-lo aqui na íntegra para vocês, tá bom? Vou colocar o link para que vocês possam baixá-lo e fazer o melhor uso possível, porque você merece ser respeitado, tá bom? É um serviço de utilidade pública. A Tifla Tová disse, eu não creio que vai dar certo. Olha, Tifla, ou Tiflá, né? Eu estou fazendo a minha parte. Como cidadão, como brasileiro, como homem, como marido, chefe de família, eu estou fazendo a minha parte. Agora, cada pessoa também terá que fazer a sua. Se vai dar certo ou não, a gente só vai saber tentando. Ficar de braços cruzados, esperando alguma coisa acontecer, aí que realmente não vai dar certo. Então, vou colocar aqui uma vinheta e em seguida a gente volta. I spin fellas, my swing quicker than Federer. I serve pack in the bands bag on a regular. And I'ma tell her how she sing for me T-Pain. Your mama's hooked on the packs, I'll be selling her. I click Amazon bang, I'm not saying. I feel his head with the lead like a mukbang. The magazine made me lean when I walk in the drumstick will make a head bang like a punk band. Hop in the cab, I'm banging me crossword up. Head in the west and I'm banging a posh bird. Couple of cans and a puff on me death stick. Click on me fingers, he's cutting me cough dead. Ringing the bow bells, bringing the website. I'm flinging the dry food, bringing the cassette. Belling me non-stop, sending the lads there. Hopping me drops up, I'm running a man day. Mr. Big Bucks, I'll be looking at business. Dressed to kill, mama got me up on a Rick list. Pole position, had a fella running the distance. I'll be banging, giving the triplets. The bigger the bag, the bigger the butt crack. The bigger the chance the birds up in my contacts. The figure's a big deal, a pen on the contract. Serve me up, baby, give a tip on me so bad. And I'll be whipping the wire, puffing a Benson. Pushing a pack, the full stack like a benching. Giving the fish scale, that slide like a penguin. Flipping the chick on my bills, why fuck a pension. Slow-mo vision, I've been puffing the peace pipe. Selling free fires to the fiends by the seaside. On my tail lines in the seams of my levers. With a stack figure, the Nicki Minaj we And I'ma tell her how she sing for me T-Pain. Your mama's hooked on the packs, I'll be selling her. I click Amazon bang, I'm not saying. I feel his head with the lead like a mukbang. The magazine made me lean when I walk in the drumstick will make a head bang like a punk band. Hop in the cab, I'm banging me crossword up. Head in the west and I'm banging a posh bird. Couple of cans and a puff on me death stick. Click on me fingers, he's cutting me cough there.
back. Ringing the bow bells, bringing the wet set. I'm flinging the dry food, bringing the cassette. They're belling me non-stop, sending the lads there. Hopping me drops up, I'm running the man down. Mr. Big Bucks, I'll be looking at business. Dressed to kill, mama got me up on a Rick list. Pole position, had a fella running the distance. I'll be banging her, giving the triplets. The bigger the bag, the bigger the butt crack. The bigger the chance the birds up in my contacts. The figure's a big deal, a pen on the contract. Sign me up, baby, give a tip when we top end. And I'll be whipping the wire, puffing a Benson. Pushing a pack, the full stack like a benching. Giving the fish scale, they slide like a penguin. Flipping the chick on my bills, why fuck a pension. Slow-mo vision, I've been puffing the peace pipe. Selling free fires to the fiends by the seaside. On my tail lines in the seams of my Levi's. With a stack figure, the Nicki Minaj rehung. Os grandes produtos deste século não serão sapatos, roupas, carros ou armas. Um grande produto do século XXI serão corpos e mentes. Eu acredito que estamos caminhando na direção da evolução do Homo sapiens para deuses. Os próximos grandes projetos da humanidade serão superar a idade, a morte e encontrar o segredo para a felicidade. E, basicamente, evoluir os humanos a deuses. Vem daí o título Homo Deus, Homem-Deus. E isso não é simplesmente uma metáfora. É em um sentido literal mesmo. Por milhares de anos, os humanos imaginaram deuses de uma maneira específica. Atribuíram a esses deuses habilidades e qualidades de deuses. Estamos aqui em uma igreja e seus muros estão cheios dessas descrições daquilo que Deus pode fazer. E agora nós estamos, de verdade, na empreitada de conquistar essas habilidades divinas para nós. Seja na questão de superar a morte, ganhando a imortalidade, ou mesmo ganhando a habilidade de criar e projetar a vida de acordo com a nossa vontade. Na Bíblia, no livro de Gênesis, a primeira coisa que Deus faz basicamente é criar animais e plantas e humanos de acordo com a sua vontade. E nós agora estamos tentando ganhar essa habilidade divina. Muito provavelmente, o principal produto do século XXI, o produto mais importante na economia humana, não será apenas veículos ou roupas, alimentos e armas. Os principais produtos serão corpos, cérebros e mentes. E, de certa forma, nós estamos indo até mais além daquilo que os deuses das religiões conseguem fazer. Porque esses deuses, como Jeová da Bíblia, só podem criar seres orgânicos. Se você é um criacionista e olha para o mundo e vê todos esses animais, plantas, são todas coisas orgânicas. Mas nós humanos faremos ainda melhor do que isso. Essa historinha aí de Jesus ser o Filho de Deus e ressuscitar dos mortos é fake news. Não precisamos esperar Jesus Cristo voltar à Terra para superarmos a morte. Um punhado de nerds num laboratório pode fazer isso. Nós teremos a possibilidade de evoluir os seres humanos para super-humanas. Nós abandonaremos essa história de deuses e tornaremos a nós mesmos deuses. Nós mesmos teremos habilidades divinas. Para quem não sabe, esse é o Yuval Noah Harari, que mora em Tel Aviv, é judeu e, segundo ele, é casado com um outro homem. Desde já, muito obrigado se você compartilhou essa live, muito obrigado de coração. Eu creio que será uma das lives mais importantes aqui no canal, já que é um tema que vem atormentando a mente e a vida de muitas pessoas, não somente aqui nos Estados Unidos, como também no Brasil e, por que não dizer, no mundo. Deixa eu compartilhar então a minha tela com vocês. Aqui está. Vou pegar o link e já compartilhar aí no chat
Deixa eu abrir aqui o chat. Pronto. Vou compartilhar 4 vezes aí, tá bom? E abram com o Google Chrome. Aí usem o mouse direito para vocês poderem conseguir a tradução para o português. Vamos lá. Aqui está. Estados Unidos. Relatório. Está compartilhando? Deixa eu ver aqui. Acho que o meu está com um delayzinho. Tá compartilhando. Estados Unidos, relatório pós-ação Covid-19 do governo. Os teóricos da conspiração estavam certos, todos estavam errados. Aqui está ele tirou uma cópia do documento oficial, aqui está Select Subcommittee on Coronavirus Pandemic, Chairman Brad Wenstrup, depois de uma ação revisiva do Covid-19, da pandemia, as lições aprendidas e o caminho adiante. Então, é um documento oficial do governo americano. Se não me falha a memória, deve estar no site da Câmara dos Representativos, aqui nos Estados Unidos, ou no Senado, mas eu vou procurar saber ao certo para baixar o documento original, fazer até uma tradução também fidedigna e passar para vocês. E essa parte toda aqui, em um relatório de 527 páginas. Deixa eu aumentar aqui a letra. Aqui diz o seguinte: a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o Comitê do Covid, lançou seu relatório final, 527 páginas. E agora é oficial. Os teóricos da conspiração estavam bem, ou certos, e todo mundo estava errado. Isso, pessoal, é uma admissão de uma CPI, o equivalente a uma CPI do governo americano, que criou um relatório de 527 páginas, admitindo, reconhecendo que os teóricos da conspiração estavam certos. Por isso, volto a repetir, vai chover processos aqui nos Estados Unidos. O FAUT deve estar com pisca-pisca em alerta. Ou não está passando nem fio de cabelo. Porque isso é um documento oficial. A administração Biden também. Então, essa daqui, ele dá a opinião dele e também tece alguns comentários. Mas vamos pegar a parte oficial, que é toda essa daqui. Toda essa daqui. Olha só. Ele colocou o link aqui, Está aqui, o relatório com 527 páginas. Eu vou pegar o link aqui que ele colocou e vou jogar para vocês. Olha o que diz aqui. Isso é um resumo do documento oficial, de 527 páginas. Diz o seguinte: o relatório oficial do governo conclui: as origens do Covid-19, a pandemia de Covid-19, provavelmente se originou de um incidente de laboratório ou relacionado à pesquisa. Desinformação. As autoridades de saúde pública e a administração Biden se envolveram em campanhas de desinformação. A CPI concluiu que o governo dos Estados Unidos se envolveu em campanhas para desinformar, amedrontar as pessoas com relação à pandemia. Vou repetir. As autoridades de saúde pública e a administração Biden se envolveram em campanhas de desinformação
e desinformação para suprimir a teoria do vazamento de laboratório e promover narrativas específicas, ou seja, o governo Biden manipulou a informação e enganou o povo americano. Supervisão do governo. Os mandatos de máscara da administração Biden e outras medidas restritivas excederam, foram além de sua autoridade e muitas vezes não foram apoiados por evidências científicas. Fechamentos de escolas. A decisão de fechar as escolas durante a pandemia não foi apoiada pela ciência e teve graves impactos adversos no desempenho acadêmico, na saúde mental e na saúde física dos alunos. Isso daqui é uma deixa para todos os pais processarem as escolas, inclusive o governo. Para todos os pais processarem as escolas, inclusive o governo. Mandatos de vacinação. O governo impôs mandatos de vacinas que não eram apoiados pela ciência, ignorou a imunidade natural e causou danos colaterais significativos. A ministra da Saúde aí no Brasil está insistindo com isso. O governo do pinguço de 9 dedos também está insistindo com isso. Olha a importância desse documento, pessoal. Erosão da confiança pública. As ações das autoridades de saúde pública e do governo levaram a um declínio na confiança pública nas instituições e a um aumento na desinformação e na retórica anti-ciência. Má gestão financeira. Os programas de alívio de pandemia do governo eram vulneráveis a fraudes, tal como aconteceu no Brasil, onde respiradores foram comprados em lojas que vendiam vinhos. O famoso consórcio do Nordeste, que nunca foi investigado pela CPI do Covidão. Desperdícios e abusos significativos devido à supervisão insuficiente e sistemas de gestão financeira desatualizados. Pessoal, talvez você não tenha entendido ainda a importância disso. Vocês sabem que hoje, em Nova York, antes das 7 da manhã, o CEO da United Health Service, que é um plano de saúde, foi assassinado em plena luz do dia em Nova York. O cara foi silenciado, foi assassinado. E eu tenho um vídeo para mostrar a vocês. Tem tudo a ver com esse relatório aí. O fracasso da OMS. O relatório também culpa a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial da Saúde não cumpriu sua missão, cedeu à pressão do Partido Comunista Chinês e não responsabilizou a China por violar as regulamentações internacionais de saúde. Começou. Hoje você não vai atrapalhar não, que isso daqui é importante. Vou repetir. Inclusive, a própria Organização Mundial de Saúde certamente vai sofrer um processo. A Organização Mundial da Saúde não cumpriu sua missão. Olha o que a CPI concluiu. Cedeu à pressão do Partido Comunista Chinês e não responsabilizou a China por violar as regulamentações internacionais de saúde. Impactos econômicos. A pandemia e a resposta do governo
tiveram impactos econômicos severos em indivíduos, comunidades e empresas, incluindo perdas de empregos, fechamento de negócios e interrupções na cadeia de suprimentos. Consequências não pretendidas. As políticas de pandemia do governo, incluindo bloqueios e mandatos de vacinas, tiveram consequências não intencionais graves, que provavelmente terão efeitos duradouros na sociedade. E aí ele coloca aqui, olha, aqui está um link direto para o relatório completo de 527 páginas do site do governo. Clique aqui, vou clicar, olha aí, ó, e já vou disponibilizar o link para vocês. Deixa eu jogar aqui. Tá aí, ó. Esse é o link. Eu não sei se médicos aí no Brasil já têm esse relatório. Aqui sim. Os médicos daqui já têm esse relatório. Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Só um momentinho. Tá aí, ó. Estou jogando também exclusivamente no YouTube, já que a maioria das pessoas acompanha aí pelo YouTube. Olha só, tá tudo aí. Pronto. Esse é o link. 527 páginas. Isso aqui é aquela pombagira rebolando, pedindo a cabeça numa bandeja de muita gente. Mas de muita gente. Deixa eu ver aqui. Sim, comerciantes que perderam tudo poderão processar. Agora, volto a repetir, tem que ser um advogado bom, de guerra, de luta, não pode ser no meia boca não, porque isso mexe com interesses de gente poderosa. Agora, a consequência disso, deixa eu mostrar a vocês o que aconteceu hoje, aqui na ilha de Manhattan. Olha só, esse daqui já é um pesquisador dando a opinião dele. Deixa eu ampliar aqui. Vou ter que jogar. Me deixem saber se vai sair o áudio. Se não sair, eu jogo no meu telefone. Está saindo o áudio do vídeo? Não saiu? Ok, obrigado. Eu vou jogar então aqui pelo meu telefone, tá bom? Porque aí pelo telefone é certo de sair. Tá aqui. Cracolândia. Aqui, ó, o pesquisador do Centro de Desenvolvimento de Vacinas do Texas Children's Hospital, Peter Holtz, cita em tom de ameaça que vários vírus, surtos e pandemias podem surgir nos Estados Unidos no dia seguinte à posse de Trump. E ele diz, temos algumas coisas importantes surgindo
a partir de 21 de janeiro. Eles estão desesperados. Eles estão desesperados. Deixa eu colocar aqui para vocês. SARS. Desde o início. Não deu para dublar, mas já está legendado. Here's the reason why we need to care about this stuff, Nicole, is that we have some big picture stuff coming down the pike starting on January 21st. Mr. Bloomberg mentioned H5N1. That I'm really worried about. It's all over wild birds on the western part of the United States and going up in the north. It's getting into the poultry. We're seeing sporadic human cases, no human-to-human transmission yet, but that could happen. It's in the cattle, it's in the milk, and that's just the beginning. We have another major coronavirus likely brewing in Asia. We've had SARS in 2002, SARS-2, COVID-19 in 2019, and we know these viruses are jumping from bats to people thousands of times a year, but there's still more. We know that we have a big problem with mosquito-transmitted viruses all along the Gulf Coast, where I am here in Texas, so we're expecting dengue and possibly Zika virus coming back, or a Puche virus, maybe even yellow fever. Olha aí, dengue, and there's more. Zika, Then we have febre all this amarela. sharp rise in vaccine-preventable diseases going up because of, in part, the anti-vaccine activism that's so prominent right now. We have a five-fold rise in pertussis cases, whooping cough over the last year, 15 measles outbreaks this year. We've got polio that's been in the wastewater in New York State. All that's going to come crashing down on January 21st on the Trump administration. We need a really, really good team to be able to handle this. Não é da tribuna da Câmara. Me permita fazer essa. Tá aí. Esse pesquisador disse que, para quem não acompanhou a legenda, que provavelmente serão soltos vários vírus. Zika, dengue, febre amarela. Eles estão desesperados. Após a saída a revelação desse relatório, 527 páginas que já foram, como se diz, compartilhados aí para vocês. Não saiu o áudio? Não saiu o áudio? Para mim aqui mostrou que estava saindo sim, pessoal. Marcelo Mota 52 colocou sem áudio. O que está sem áudio? O vídeo que eu coloquei Why we need to care about this stuff. ou o meu microfone? Por favor, pessoal, quem ouviu o áudio do vídeo, por favor, coloca aí. Saiu sim? Então, Marcelo, sai, entra novamente. Todo mundo aí está falando que saiu. Olha, pessoal, vamos evitar brincadeiras, porque isso daqui é muito sério. Muito sério. Mais de 15 milhões de pessoas já morreram. Outras tantas estão, infelizmente, a caminho de. Isso foi muito sério. Então, não saiu para um, para outro. Sai, entra novamente, faz um hard reset no seu telefone, computador, faz alguma coisa. Saiu tudo com áudio. Eu estou vendo aqui que saiu. Poxa, isso realmente já está enchendo o saco, sabia? Desculpa a expressão, está enchendo o saco. Toda live é isso, toda live é isso. Por isso que eu não gosto de olhar aqui o chat. Eu vou tocar novamente para a gente pegar mais alguns pontos aqui que ele fala que poderá acontecer a partir de janeiro do ano que vem. Here's the reason why we need to care about this stuff, Nicole, is that we have some big picture stuff coming down the pike starting on January 21st. Mr. Bloomberg mentioned H5N1. That I'm really worried about. It's all over wild birds on the western part of the United States and going up in the north. It's getting into the poultry. We're seeing sporadic human cases, no human-to-human transmission yet, but that could happen. It's in the cattle, it's in the milk, and that's just the beginning. We have another major coronavirus. Olha o que ele diz aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Olha só, preste atenção, faça um esforçozinho
Depois eu vou comentar, mas faça um esforço para você ler a legenda. On the western part of the United States and going up in the north, it's getting into the poultry. We're seeing sporadic human cases, no human-to-human transmission yet, but that could happen. It's in the cattle, it's in the milk. And that's just the beginning. We have another major coronavirus likely brewing in Asia. We've had SARS in 2002, SARS-2, COVID-19 in 2019. And we know these viruses are jumping from bats to people thousands of times a year, but there's still more. We know that we have a big problem with mosquito-transmitted viruses all along the Gulf Coast, where I am here in Texas. So we're expecting dengue and possibly Zika virus coming back, or a Puche virus, maybe even yellow fever. And there's more. Then we have all this sharp rise in vaccine-preventable diseases going up because of, in part, the anti-vaccine activism that's so prominent right now. We have a 5-fold rise in pertussis cases, whooping cough over the last year, 15 measles outbreaks this year. We've got polio that's been in the wastewater in New York State. All that's going to come crashing down on January 21st on the Trump administration. We need a really, really good team to be able to handle this. Aí, isso, deixa eu repetir aqui. Ele é um pesquisador, tá aqui, ó. Pesquisador do Centro de Desenvolvimento de Vacinas do Texas, do Hospital de Crianças Peter Holtz, cita em tom de ameaça que vários vírus, surtos e pandemias podem surgir. Da onde que vai surgir? Lembra uma live que eu comentei que eles já tinham 11 vírus letais preparados, só faltava decidir quando e soltar esses vírus? Pois bem, o feiticeiro Bill tem uma fábrica de mosquitos transgênicos em Medellín, Colômbia, vizinho aí do nosso Brasil. E o release, a revelação desse relatório vai causar um problema, porque o Bob Jr., quem o Trump escolheu para ser o ministro da Saúde, ele vai correr atrás, pessoal. Ele vai correr atrás. Ele já disse que ele vai fazer de tudo para colocar o Fauci na cadeia. Ele vai correr atrás. Razão pela qual o Biden concedeu perdão ao filho dele, o Hunter Biden, de 2014 até 2024. Que foi justamente o período que o filho dele, Hunter Biden, trabalhou para a Burisma, que era uma empresa de energia da Ucrânia, e ele recebia $50 mil por mês para exercer o papel de consultor, sendo que o Hunter Biden é burro, é um ignorante. Agora deixa eu mostrar a vocês o que aconteceu com o CEO da... Deixa eu mostrar aqui pelo computador, pelo telefone mesmo. O CEO da United Health. Tá aqui, ó. Isso às 6h27 da manhã. Ele ia se preparar para um encontro que teria às 8 da manhã, uma reunião. O cara aparece com um silenciador no cano e dispara para matar o CEO da United Health. Ali, ó. Olha lá. De backpack, de mochila. Tranquilo, cara, e disparou várias vezes ali, ó. E depois ele tirou o capuz, trocou de roupa. If you have Deixa eu mostrar aqui novamente. Isso foi hoje, pessoal. Aí a polícia fechou a área. Aí, ó. Na ilha de Manhattan. 6h27 da manhã.
Isso foi execução. O cara foi executado, assassinado. Será que ele ia falar alguma coisa? É a sua empresa que está sonegando ou é... Deixa eu ver, acho que ainda tem mais um outro aqui. Não. Acho que é no YouTube. Só um momento. Crux Live. Aqui, ó. Agora há uma caçada. Aqui, ó. Tiroteio ao vivo no hotel de Manhattan. A busca pelo atirador que matou o CEO da United Healthcare. E aqui o que foi mostrado hoje, ó. 6h27 da manhã, pessoal. E atirou pelas costas, execução. Como eu não creio em coincidências, foi revelado esse relatório de 527 páginas e agora um CEO de uma empresa de plano de saúde é assassinado. Aí tem, meu amigo, aí tem. Deixa eu tirar aqui e voltar com a câmera para mim. Aí tem. Tem muita coisa escondida nisso aí. Então, por favor, eu vou colocar novamente o link do relatório completo. Deixa eu pegar aqui no link novamente. Aqui está. E vou jogar para vocês aí, para quem não pegou, tá aí, ó. 527 páginas. Aí está. Guarde no seu serviço de nuvem, no Google Drive. Depois, quando você tiver paciência para imprimir, imprima. Ou então, abra no Google Drive, leia. Pegue as partes mais importantes. Aqui vão chover processos. Eu tenho certeza disso. Deixa eu ver aqui a live como está no Instagram. Hoje estamos transmitindo também pelo Instagram. Deixa eu colocar aqui no chat do Instagram também. Aí para o pessoal do Instagram. Boa noite a todos. Transmitindo também pelo Instagram. Estou compartilhando o link desse relatório. Tá aí, ó, está em PDF. Bem fácil para baixar. Deixa eu ver aqui também no Rumble. Espera aí. No Rumble. Entrando aqui no Rumble ao vivo.
E vou colocar aí também para o pessoal do Rumble. Pronto. Isso é muito importante, pessoal. Muito importante. E o assassinato, a execução desse CEO, eu tenho certeza tem algo a ver com esse relatório de 527 páginas. Bom, vou fazer o seguinte, mais uma vinheta e depois comentar um pouquinho sobre geopolítica e logo em seguida vou encerrar. Um pouco cansado hoje, para ser bem sincero com vocês, mas eu não poderia deixar de comentar isso porque é uma bomba. Os teóricos, a própria CPI do governo americano, ou o próprio governo americano afirma, os teóricos da conspiração estavam certos. Os teóricos da conspiração estavam certos. Isso é tremendo. A gente já volta. Quando Abraão vai sacrificar o Isaac, olha, Jesus não tinha encarnado ainda, hein? Jesus não tinha encarnado ainda. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, quem aparece e segura a mão de Abraão? E a Bíblia chama de quê? Anjo do Senhor. Mas o anjo do Senhor, quando pega a mão de Abraão, fala o quê? Abraão, para, porque agora eu sei que você não me negou o seu filho. Mas ele havia prometido dar o filho para o anjo ou para Deus? Para Deus. Então aquele anjo era um anjo qualquer? Era Deus em forma angélica. Quando Jacó lutou até a madrugada com o estranho que deslocou a perna de Jacó, Jacó lutou com um anjo. Mas a Bíblia fala que Jacó mudou o seu nome para Israel. Ish, homem. Ra, luta. El, Deus. O homem que lutou contra Deus. Mas Jacó lutou contra Deus ou contra um anjo? Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Para você, quem é Miguel? Miguel é um anjo? Ele é um arcanjo, príncipe do exército dos anjos de Deus? Ou ele é Jesus? Uma figura ou um papel que ele assume no grande conflito? A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que o arcanjo Miguel ele é uma figura de Jesus, um título que ele assume no conflito entre o bem e o mal. E no vídeo de hoje, o Dr. Rodrigo Silva irá falar um pouco sobre a pessoa de Jesus e sobre o arcanjo Miguel. E ele irá mostrar algumas bases bíblicas que confirmam que Jesus Cristo é Miguel. Esse assunto pode ser novo para você, por isso é importante que você assista o vídeo até o final, para que você tire as suas próprias conclusões. Isso que Jesus parecia tão pequeno. Por isso que o pai falava e ele obedecia. Ele assumiu, num tempo, a posição de arquiteto. Há evidências bíblicas disso? Claro. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, já lemos. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e ela era Deus. Lógico, uma palavra mediadora. Outro exemplo, Gênesis capítulo 19, verso 13, fala de Cristo como o anjo do Senhor. Quando Abraão vai sacrificar o Isaac, olha, Jesus não tinha encarnado ainda, hein? Jesus não tinha encarnado ainda. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, quem aparece e segura a mão de Abraão? E a Bíblia chama de quê? Anjo do Senhor. Mas o anjo do Senhor, quando pega a mão de Abraão, fala o quê? Abraão, para, porque agora eu sei que você não me negou o seu filho. Mas ele havia prometido dar o filho para o anjo ou para Deus? Para Deus. Então aquele anjo era um anjo qualquer? Era Deus em forma angélica. Quando Jacó lutou até a madrugada com o estranho que deslocou a perna de Jacó, Jacó lutou com um anjo. Mas a Bíblia fala que Jacó mudou o seu nome para Israel. Ish, homem. Ra, luta. El, Deus. O homem que lutou contra Deus. Mas Jacó lutou contra Deus ou contra um anjo? O que vocês acham? Deus em forma angelical. Deus em forma angelical. Jesus apareceu várias vezes no Antigo Testamento já como um anjo. Mesmo no céu, ele era Miguel, o arcanjo. Daniel o chama de o príncipe do exército do Senhor. Ele era Miguel. Por isso, irmãos, que Lúcifer, na briga dele, ele não cobiçou a posição do pai. Lúcifer cobiçou a posição de quem? Do filho.
Porque Lúcifer não entendia. Peraí, o pai, tudo bem, o pai é o pai, mas esse aqui é um como eu. Por que eu tenho que adorá-lo? Por que ele é chamado para criar e eu não? Até que o pai senta o filho no trono e explica para todos, olha, embora em forma angélica, esse aí não é um anjo qualquer. Este aí é Deus já em forma angélica. E querem uma prova que Jesus é Miguel? Quando Jesus voltar, Mateus fala o seguinte, que nós vamos ouvir a voz de Cristo e os mortos vão ressuscitar. Paulo fala assim, ao ouvir a voz do arcanjo. E interessante que Miguel significa ninguém é como Deus. Cristo já assumiu lá atrás a forma de um anjo para tornar mais fácil a comunicação entre a divindade e as criaturas. Como é que Deus podia ir com os anjos em algum lugar se ele estava em toda parte? O que Deus tinha para conversar com um anjo se ele já sabe tudo? Já parou para pensar nisso? Como é que você tem relação, uma criatura finita com um ser infinito? Só tem um jeito, se esse ser infinito diminuir um pouco da glória dele. Se você Se você está gostando desse conteúdo, te convido a ver outros assuntos abordados aqui no canal. Depois, caso queira, inscreva-se. E grátis. Olha, essa heresia aí do Rodrigo Silva é demais, né? Jesus é Miguel, pessoal. Jesus é Miguel, olha, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, Jesus é Miguel. Pois é. Vamos lá, rapidamente. Tio Biden só vive pagando mico, pessoal. O Biden é um pagador de micos tremendo. Novamente, deixa eu compartilhar aqui. Essa é a transmissão pelo Instagram. Deu uma travada? Parou? Ah, no Instagram somente pode 1 hora, né? Parou então no Instagram. É uma pena. Somente 1 hora. Mas vamos lá, Cracolândia, o Biden está em Angola, continente africano. Aí o Biden participando de uma reunião com o presidente angolano, assinatura de contrato, os Estados Unidos prometeu dar $1 bilhão para Angola. Vejam o Biden, pessoal, vejam o Biden. Eu não aguento. Eu não aguento, rapaz. Deixa eu fazer o seguinte, eu sempre esqueço, deixa eu jogar pelo telefone, que aí sai com áudio. Eu não aguento, pessoal, olha só. Deixa eu colocar aqui. Olha o Biden na reunião. Reunião de assinatura de contratos com o presidente da Angola. Já morreu e não sabe, ela... Ai, meu pai, que vergonha, que mico, cara. Ele pode dar a mão à primeira pombagira, a Gastanja. Respeita o cara, ele ainda é o presidente crente. Deixa aí, não tira não, deixa falar. Ali, ó. Babando da gravata, né, Lucas? Meu pai. Agora, tem um motivo por que ele foi lá, né?
Sempre tem um motivo, pessoal. Um motivo escuso, está aqui. A mídia não irá te dizer isso, mas há uma razão real do porquê Biden está na África. Ele irá construir uma linha férrea que irá conectar minas para que crianças africanas possam cavar os minerais que necessitamos para o novo Acordo Verde. Também para que possamos ter moinhos que possam contornar a nossa costa e subsidiar carros elétricos que ninguém quer. Biden está arruinando o seu legado na América. Ele está tentando fazer ou criar um outro legado na África agora. Então, a visita dele, na realidade, é para implementar essa linha férrea que vai ligar as minas de minerais, que a África é rica em minerais, para que crianças possam ser exploradas, trabalho escravo, a fim de minerar, peneirar terras raras e materiais, elementos, a fim de aumentar a produção de carros elétricos que aqui está indo para o buraco. Hoje, inclusive, nós estávamos conversando lá no grupo que a China irá construir uma fábrica de carros elétricos em Camaçari, Bahia. E, além da construção da fábrica, a China vai construir uma mini cidade, porque virão 5.000 trabalhadores chineses, não haverá trabalhadores brasileiros. 5.000 trabalhadores chineses que vão morar em Camaçari. Quer dizer, uma fábrica chinesa dentro do Brasil, eles vão construir uma mini cidade com residências somente para chineses, brasileiro não entra. Para construir aquela porcaria de carro que nos países desenvolvidos não tem, que é o BYD, o BYD. Aqui não tem essa porcaria. E agora, com a entrada do Rabado Lubavitch, do Laranjão, carro elétrico aqui vai cair igual martelo sem cabo, meu amigo. Coloque depois no YouTube, assim, olha, carros elétricos incendiando-se. E você vai ver um montão de vídeos, Tesla, um montão de carros elétricos parados, estacionados e de repente pegando fogo. A fábrica de Camaçari era da Ford e a BYD comprou lá. Pois é, Júnior, vão construir uma mini cidade, porque vão trazer 5.000 funcionários chineses para trabalhar nessa BYD. É mole? Falando nisso, o último tema da live de hoje vai ser esse aqui, olha. Eu coloquei lá no grupo um vídeo sobre um programa chamado Pegasus, que atualmente é o programa de monitoramento mais sofisticado existente. Por exemplo, como que hoje os ataques cibernéticos acontecem? Eu crio um vírus, pego uma lista de e-mails e mando vários e-mails, 1.000, 2.000, 3.000 e-mails nessa lista que eu tenho com esse vírus. A pessoa está distraída, ou eu crio ali um texto chamativo.
principalmente pessoas da terceira idade caem muito nesse golpe. E aí clicam naquele link. Ao clicar no link, o vírus é ativado. E aí hackeia a conta bancária, do telefone, pelo computador, etc. Esse vírus, esse programa dessa companhia Pegasus, não precisa envio de e-mails, de mensagens, de fotografias, nada. Tudo que é preciso para contaminar um computador, um telefone ou até a televisão de alguém é estar pelo menos até... Quantos metros são 10 pés? Alguém pode fazer a conta aí rapidamente para mim, por favor? Júnior, pode fazer aí para mim, por favor, o Marcelo? 10 pés, passar para metros, por favor. Alguém pode? Rapidamente. 3,5 metros? Muito obrigado, Elcio. Então, para a pessoa contaminar um computador, um telefone celular ou até a televisão, basta estar a 3,5 metros de distância. Não precisa mais nada, não precisa mandar e-mail, mensagem, a mensagem de texto, link, foto, apenas 3,5 metros de distância. E esse programa quebra todas as criptografias. Foi desenvolvido por um israelense, a empresa é israelense e detalhe, eles só vendem esse software para governos. Os Estados Unidos já comprou e o Brasil, segundo eu ouvi dizer, também está em vias de comprar esse software. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Vamos lá. No mundo de hoje, smartphones e dispositivos pessoais são nossos companheiros constantes, armazenando tudo, desde nossas conversas pessoais até informações financeiras sensíveis. Mas e se lhe disséssemos que seu telefone, iPad ou tablet pode ser usado como arma contra você sem seu conhecimento? Imagine alguém acessando seus e-mails, mensagens e até mesmo ativando sua câmera, microfone ou detonando seu dispositivo remotamente para ferir ou matar você. Tudo isso sem deixar rastros. Parece algo saído de um filme de espionagem, certo? Bem, isso não é ficção, é real. E Israel está fazendo isso em atos de terror indiscriminado em massa ao redor do mundo. Pense nisso na próxima vez que seu telefone estiver ao seu ouvido, em sua mão ou bolso. Hoje falamos sobre Pegasus, um dos armamentos cibernéticos mais avançados já criados, desenvolvido pela NSO Group, uma empresa de segurança cibernética israelense. O spyware digital é um malware projetado para furtivamente infiltrarem-se em dispositivos, extraindo dados privados sem consentimento. O que destaca o Pegasus é sua incrível sofisticação. Ele pode ser instalado sem que o alvo clique em links ou perceba a infecção. Esse tipo de ataque é chamado de Exploit Zero Click. Os 3 grandes culpados de malware de spyware são chamados Pegasus, Predator e Alien. Uma vez instalado, o malware pode acessar tudo no seu dispositivo pessoal. Suas mensagens de texto, e-mails, fotos, histórico de navegação, contatos, localização GPS e até mesmo aplicativos de mensagens criptografadas como WhatsApp ou Signal. Ele pode ligar sua câmera e microfone para espionar em suas conversas em tempo real. Mais insidiosamente, o malware pode explodir dispositivos hackeando os sistemas de gerenciamento de bateria ou BMS do dispositivo. A maioria das baterias de lítio possui BMS que monitoram temperatura, tensão e corrente, evitando superaquecimento e sobrecarga que podem causar incêndios ou explosões. Isso transforma dispositivos comuns como celulares e tablets em potenciais IEDs. A detonação pode ser feita remotamente via torres de celular ou Wi-Fi para espalhar pavor.
E morte a uma distância covarde. O grupo NSO por trás do Pegasus foi fundado em 2010 por Niv Karmi, Omri Lavier e Shelev Julio em Israel. Desde o início, a empresa comercializou seu spyware Pegasus como uma ferramenta para governos combaterem o terrorismo e o crime. Segundo a NSO, eles vendem o spyware apenas para agências governamentais, especificamente as forças da lei e serviços de inteligência, com o propósito de rastrear terroristas, cartéis de drogas e outros alvos de alto valor. A empresa afirma operar sob rigorosas leis de controle de exportação, com vendas aprovadas pelo Ministério da Defesa de Israel. E boom, aí está. Israel está envolvido, como acontece com a maioria dos spywares. Então, os caras maus estão se disfarçando de bons? Se Israel está envolvido, dizemos sim, então ouça. O Pegasus rapidamente se tornou notório por ser usado contra indivíduos que não têm nada a ver com terrorismo ou atividades criminosas. Jornalistas, ativistas de direitos humanos, dissidentes políticos, alvos de grande valor e até políticos foram alvos do spyware. O Pegasus pode infectar um telefone de várias maneiras usando exploits, e um dos métodos mais assustadores é o ataque de zero clique. Tradicionalmente, spyware dependia dos usuários clicando em um link malicioso, mas o Pegasus pode ser instalado remotamente, sem que o alvo esteja ciente ou tome qualquer ação. Foi demonstrado que o Pegasus explorava vulnerabilidades em aplicativos como o WhatsApp e iMessage para enviar dados maliciosos a um dispositivo-alvo, permitindo instalação automática do spyware. Uma vez instalado, o Pegasus obtém acesso total, conseguindo contornar quase todas as proteções de segurança. Ele coleta dados no telefone e intercepta comunicações ao vivo, incluindo mensagens e chamadas criptografadas. O uso extensivo do Pegasus gerou polêmicas significativas. Um dos casos mais destacados foi em 2019, quando o WhatsApp divulgou que o spyware havia sido empregado para atingir 1.400 usuários. Estes não eram criminosos ou terroristas, mas jornalistas, defensores dos direitos humanos e políticos de oposição em todo o mundo. O projeto Pegasus, uma colaboração entre veículos de comunicação e a Anistia Internacional, revelou em 2021 que Pegasus havia sido usado para atingir milhares de indivíduos em mais de 50 países. A lista vazada incluía ativistas, repórteres e até chefes de Estado, como o presidente francês Emmanuel Macron, já que agora sabemos que ele tem muito a esconder. Um dos relatos mais arrepiantes do uso do Pegasus é o caso do jornalista saudita Jamal Khashoggi, que foi assassinado em 2018. As investigações revelaram que pessoas próximas a ele, incluindo sua noiva Hatice Cengiz e seus colegas, tiveram seus telefones infectados com o spyware Pegasus nos meses que antecederam seu assassinato e desmembramento. Jamal Khashoggi foi assassinado dentro do consulado saudita em Istambul, Turquia, em 2 de outubro de 2018, por agentes sauditas usando a arma cibernética terrorista israelense Pegasus. Depois que seu corpo foi cortado em pedaços, o que restava de Khashoggi foi levado secretamente para fora da Turquia e voou de volta para a Arábia Saudita em um jato particular como um aviso gotejante de sangue para outros jornalistas ou críticos da família real saudita. Nem a família real saudita, que governa o opressivo reino autoritário saudita, nem seu co-conspirador e facilitador Israel foram responsabilizados, assim como aconteceu no Líbano, onde pagers, telefones celulares e até controladores solares explodiram indiscriminadamente, ferindo e matando. Crianças inocentes ao lado de seus pais foram mortas. Foi um ato de terrorismo pelo qual Israel não foi responsabilizado. As revelações sobre o assassinato de Khashoggi causaram indignação internacional, levando a acusações de que o grupo NSO estava permitindo que regimes autoritários silenciassem dissidências e suprimissem a liberdade de imprensa. Israel usa o Pegasus para alvejar palestinos em Gaza, em conjunto com o projeto Lavender. Bombardeia as casas dos alvos, que agora são tendas, já que a maioria das casas em Gaza foi reduzida a escombros, matando todos na vizinhança, incluindo mães e crianças. Peter Thiel, parceiro de negócios de Elon Musk e de X, e o maior doador de J.D. Vance, dirige uma empresa chamada Palantir, que fornece dados israelenses para sua IA de morte, direcionada à lavanda para matar mulheres e crianças palestinas. O uso do Pegasus provocou um debate global sobre privacidade, vigilância governamental e segurança cibernética. Por um lado, a NSO defende seu produto, afirmando que o Pegasus é vital na luta contra o terrorismo e o crime organizado. Esse software, segundo eles, auxiliou agências a impedir tramas terroristas e resgatar vítimas de tráfico. No entanto, para organizações de direitos humanos, os riscos superam os benefícios, especialmente se Israel está envolvido, pois o Pegasus é usado como arma ofensiva. A falta de transparência
transparência sobre seu uso, levanta questões sobre vigilância em massa e liberdades civis. Em alguns casos, governos teriam usado Pegasus para monitorar adversários políticos e jornalistas em vez de criminosos ou terroristas. O terrorista de um homem é muitas vezes o lutador pela liberdade contra agressões e tirania inconcebíveis para outro homem. Várias ações judiciais foram movidas contra o grupo NSO, incluindo uma pelo Facebook, agora Meta, acusando a empresa de explorar uma vulnerabilidade no WhatsApp para instalar Pegasus nos dispositivos dos usuários. Em 2021, o governo dos Usao Samoa colocou o grupo NSO na lista negra, limitando sua capacidade de fazer negócios com empresas americanas. Israel foi pego espionando o governo dos Ines Nemira e suas agências. O binacional americano-israelense Jonathan Pollard é o exemplo mais notório. Ele está agora em Israel. Todos os senadores e representantes dos Israel estão em risco de chantagem e roubo de dados por parte de Israel. No entanto, esses mesmos membros do Congresso inexplicavelmente continuam a enviar armas e ajuda para Israel como se fosse o melhor amigo da América. Não é. Se nossos representantes não forem comprados com dinheiro de doadores políticos do Comitê de Assuntos Públicos de Israel, ou a AIPAC, que compra, suborna ou chantageia membros do Congresso para mantê-los e a nação reféns, o representante Thomas Massie nos alertou sobre isso em uma discussão com Tucker Carlson, que ingenuamente fingiu incredulidade. Ideia de um governo estrangeiro se envolvendo em nossas campanhas políticas abertamente mostrando que fazem isso, mas de forma opaca porque não estão registrados. Você não consegue rastrear. Existe algum outro republicano que compartilhe suas opiniões sobre isso? Bem, tenho republicanos que vêm até mim no plenário e dizem: gostaria de poder votar com você hoje. Seu voto é o certo, mas eu receberia muitas críticas em casa. E eu tenho republicanos que vêm até mim e dizem: é errado o que a AIPAC está fazendo com você. Deixe-me falar com minha pessoa da AIPAC. A propósito, todo mundo, menos eu, tem uma pessoa da AIPAC. O que significa pessoa da AIPAC? É como sua babá da AIPAC, que está sempre falando com você. Para um grupo e todo membro tem algo assim. Eu não sei como funciona no lado democrata, mas é assim que funciona no lado republicano. Como se proteger de uma ferramenta poderosa como o Pegasus? Nenhum sistema é 100% seguro, mas há medidas para dificultar a entrada de spyware no seu dispositivo. Primeiro, atualize seu software. Exploits sem clique exploram vulnerabilidades do software. Então veja bem, pessoal. Esse já está disponível no grupo. Eu vou tocar agora a segunda parte que eu terminei de dublar para vocês. É um vídeo total de 20 minutos, só que o programa de dublagem que eu tenho dá para fazer 10 minutos direto, não me dá autonomia para 20 minutos direto. Olha só, o pessoal tem mania de andar com o telefone no bolso, né? Vamos supor que você é um jornalista ou uma jornalista preocupada em passar a verdade, preocupada em transmitir a verdade, em ir até onde for necessário para obter a verdade, e por causa disso você não é do agrado de muita gente poderosa. Através desse programa, você está andando na rua, está no shopping, está na feira, está com o telefone no bolso, eles enviam o comando para a bateria, que é feita de lítio, conforme disse aí que o lítio tem material BMS, que controla a temperatura e outras coisas, e explode o telefone juntamente com o seu corpo. E o Peter Thiel, que financiou a campanha do J.D. Vance, o vice escolhido pelo Trump, o cara também é jujuba. Olha o perigo disso. Os Estados Unidos comprou esse software. O Brasil, se não comprou, eu penso que está em vias de. Isso é para eliminar inimigos. Conforme foi falado nesse vídeo, Israel tem utilizado esse programa e, além disso, uma inteligência artificial chamada Lavender, ou Lavanda, que é a inteligência artificial que está hospedada nos servidores da Amazon, quem define onde Israel deve atacar, quantas pessoas tem dentro de uma casa e qual casa deve ser bombardeada
Em suma, quem deve viver e quem deve morrer. É a inteligência artificial quem determinou isso lá na Palestina, na faixa de Gaza. É a tecnologia / feitiçaria. Essa tecnologia não é humana. Deixa eu mostrar agora a segunda parte desse vídeo. Primeiro, mantenha seu software atualizado. Exploits de 0 cliques exploram vulnerabilidades. Atualizar o sistema operacional e os aplicativos reduz o risco de ser alvo. Use aplicativos de mensagens criptografadas. Embora o Pegasus intercepte, ferramentas como Signal e WhatsApp oferecem proteção extra, especialmente se atualizados. Limite a instalação de aplicativos de terceiros. Baixe apenas de lojas oficiais, como Apple App Store ou Google Play. Lojas de aplicativos de terceiros frequentemente hospedam malware. Esteja atento a comportamentos estranhos, como aquecimento excessivo do telefone, descarga rápida da bateria ou uso anormal de dados, pois podem indicar infecção por malware. Realize reinicializações regulares no telefone. Relatórios indicam que o Pegasus pode não persistir após uma reinicialização completa. Isso não é infalível, mas pode ajudar a eliminar algumas infecções. O Pegasus é um lembrete da linha tênue entre vigilância e abuso de poder. Com a situação piorando, você está protegido? Se não, quais são as consequências que ainda não considerou com seus dispositivos em risco? Não é nem será seguro independentemente dos esforços das autoridades. Com o crescimento da IA capaz de criar códigos incompreensíveis para humanos e que evolui a cada instante, fica inviável acompanhar as mudanças. A IA desafia contramedidas, sejam humanas ou de nossa própria criação. Estamos rumo a um pesadelo além do entendimento comum. Elon Musk nos alertou, mas a sociedade ignora, enquanto ele, paradoxalmente, também visa lucrar com essa ameaça que denuncia. Em breve, entenderemos mais sobre isso. Isso é extremamente preocupante. Focamos no Pegasus por ser uma ameaça compreensível e comum, já que muitos têm celulares e alguns possuem computadores. Grande parte das empresas e corporações usa computadores. O spyware Pegasus é difícil de detectar por técnicos e impossível para o usuário comum. Somente trocando de celular e não migrando dados do antigo pode resolver o problema do Pegasus, e ainda assim o novo pode ser infectado. O Pegasus é projetado para atuar furtivamente em iOS e Android, e nenhum antivírus consegue detectá-lo ou protegê-lo. Algumas pessoas, em desespero, utilizam um kit de verificação móvel que é de código aberto e permite checar sinais de infecção, mas não remove o spyware. O MVT é muito complexo para o usuário comum e gera resultados incertos, necessitando de especialistas em cibersegurança ou serviços de segurança gerenciados. Implantar o MVT. O detector de vírus russo Kaspersky pode realizar uma análise de log de desligamento e deduzir se anomalias ligadas a infecções por Pegasus podem estar presentes. Não é um método certo e nem é uma solução. De qualquer forma, só pode ser usado em dispositivos Apple iOS e mesmo assim não é uma solução. Embora esses métodos possam ajudar, eles não podem garantir a detecção e não podem resolver o problema do Pegasus. A natureza sofisticada e insidiosa do Pegasus significa que a garantia completa de infecções em dispositivos móveis é difícil, se não impossível, de determinar mesmo para a maioria dos técnicos. E ainda assim, esta não é a parte mais angustiante do Pegasus, pois você não sabe com certeza se é uma vítima do Pegasus e não pode remediar o que não pode identificar ou detectar. Leva à ansiedade e desconfiança na tecnologia digital, que se torna essencial à medida que o uso de dinheiro diminui. Os governos não devem permitir que o dinheiro desapareça, sem limites nas transações em espécie. Uma razão para recusar o fim do dinheiro é o Pegasus e ameaças semelhantes.
O Pegasus pode minar o comércio, destruindo a confiança digital entre comerciantes e consumidores, bancos e provedores financeiros. A perda de confiança digital trará interrupção dos meios de troca, cadeias de suprimento e distribuição de alimentos, suprimentos médicos e energia, essenciais à vida moderna. Pessoas morrerão como em uma guerra nuclear. Isso é o que a guerra cibernética fará, por isso a segurança cibernética é crucial. O Pentágono vê isso como um grande perigo presente. Ouça o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre guerra cibernética, ou a abordagem de Israel para a guerra cibernética. Vimos no Líbano transformando dispositivos em armas de terror, ferindo e matando indiscriminadamente para aterrorizar uma população. A internet das coisas vai criar tantas conexões. É um novo tipo de guerra. Muito diferente do que vimos antes. Não é futurista e não é exagerado. Está caminhando muito rapidamente para uma situação onde, com um clique, você pode colocar nações de joelhos. Muito rapidamente, se assim desejar, e se estiver disposto a correr os riscos, porque todo sistema pode ser hackeado. Nossos aviões, hospitais, carros, nossos bancos de dados. Na verdade, a palavra mais importante aqui é nossos bancos de dados. Eles podem ser hackeados. E as possibilidades de sabotagem e pior estão todas aí. Então, esse novo tipo de guerra fica mais complicado a cada dia. Usando essas ferramentas de Big Data, conectividade e inteligência artificial. As mesmas ferramentas que eles usam podem ser usadas contra eles. E estão sendo usadas contra eles com grande eficácia. Eu não vou entrar nisso. A internet das coisas pode ser sequestrada por atores nefastos para fins perigosos com resultados perigosos. Novamente, o que você vê hoje vai piorar muito no futuro. O Pegasus de Israel é apenas uma ferramenta no caminho para a queda da civilização como a conhecemos hoje e por que deve ser levado a sério. Pegasus e seus semelhantes são ameaças cibernéticas existenciais à ordem econômica e ao nosso modo de vida, graças a Israel ter proliferado armas cibernéticas como fez em 2010 com o vírus Stuxnet. Destruiu diversas centrífugas na instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, no Irã. Essas são ferramentas de guerra pelos estragos que causam. Ameaças cibernéticas e guerras cibernéticas são reais. Você não pode correr ou se esconder agora que caminhamos como sonâmbulos para uma existência digital. Absolutamente tudo digital é vulnerável e nunca deveria ser aceito para identidade ou interação com instituições e governo. Segurança e privacidade são impossíveis. Pegasus é uma ameaça à segurança nacional. Para a economia, um sistema paralelo para transações em dinheiro deve ser mantido e os comerciantes devem ser legalmente obrigados a sempre aceitar dinheiro. A nação mais em risco no mundo para a segurança cibernética é a China, que se lançou precipitadamente em transações digitais e identidade pessoal e biometria como parte de seu estado de vigilância de segurança para dominação de espectro total ou superioridade de espectro total para controlar todos os aspectos da guerra contra a sua população. Que talvez um dia possam buscar liberdade do opressivo Partido Comunista Chinês. A China ainda não percebeu que se tornou vulnerável à guerra cibernética que poderia destruir existencialmente o Estado no caminho para destruir a privacidade, as liberdades, a liberdade de expressão e de pensamento e associação de sua população. No processo de garantir o controle total do Estado, semeou as sementes de sua própria destruição. Isso vale para todas as nações que estão fazendo o que a China fez, construindo um gulag cibernético para seu povo. O direito de ser digitalmente livre é imprescindível e nunca mais do que agora, com o surgimento da IA, que está muito além do Pegasus. Conforme a tecnologia avança, os métodos de intrusão também. O grupo NSO diz que o Pegasus é para o bem, mas seu uso errado revela como a vigilância sem controle afeta liberdade, privacidade e democracia. Se Israel está envolvido, algo ruim está acontecendo. Isso ameaça o planeta à medida que a digitalização cresce e a IA interfere em nossas vidas, podendo destruir a civilização que progrediu em segurança sem elas. Fique alerta e informado. Lembre-se que na era digital, a luta por privacidade é crucial.
A liberdade de expressão é a ferramenta mais poderosa que você tem para se proteger, pois como um coletivo que pode influenciar uns aos outros por meio de comunicação livre, torna impossível a tirania manter o poder. A liberdade de expressão é sua garantia de liberdade. O Pegasus foi projetado para saber o que você está dizendo e pensando. Pessoas malignas de uma nação maligna o conceberam e implantaram. Mesmo que encontremos uma maneira de detectar e esterilizar o Pegasus, os malfeitores irão criar um substituto ou alternativa. Estamos em uma guerra cibernética pela civilização e a maioria das pessoas não percebe que isso está acontecendo. Inscreva-se onde quer que esteja assistindo a este vídeo para não perder outros vídeos que produzimos para mantê-lo informado e inteligente. Tenha cuidado, pois os caras maus parecem ser os bons e seus amigos, quando na verdade são muito maus. Muito maus mesmo. Eu vou compartilhar, pessoal, essa segunda parte. Deixa eu abrir aqui. Tá aqui, ó. Vou compartilhar lá no grupo, tá bom? Tá aqui. Vou jogar no grupo de administradores. Vou colocar Cuidem-se, parte 2. Aí, compartilhando lá no grupo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E conforme o Benjamin Netanyahu disse, a inteligência artificial pode ser sequestrada por pessoas nefastas. Tem um filme que fala sobre isso. Só que a inteligência artificial não foi sequestrada, mas passou a ter pensamento próprio e a fazer a sua, digamos, vontade. E no filme a inteligência artificial é chamada de entidade. Eu não lembro o título do filme agora. Mas tudo isso daí foi que um pouco da conversa que tivemos lá no grupo hoje, além da tecnologia que eu citei, a voice to skull, ou to the skull, a voz para o crânio, que tem levado pessoas a andarem peladas nas ruas, a cometerem suicídio, a terem o que está sendo chamado de surto. São pessoas que receberam a terapia genética e, através das antenas da 5GADU, estão recebendo frequências e manifestando esses surtos. Já está disponível lá no grupo, tá bom? E como bônus, deixa eu apresentar esse vídeo da médica, tá aqui, ó, em que ela fala sobre entidades, está aqui, ó. Demons ride through frequencies in technology, ou seja, demônios se movem através de frequências na tecnologia. E cada um de nós tem nossa própria ressonância de ondas cerebrais única. E assim, a única maneira de escapar daqueles sinais que estão sendo enviados é o poder de Cristo, o sangue de Jesus que nos cobre. Bem, não só são frequências enviadas para indivíduos, mas elas podem ser enviadas para regiões e podem ser enviadas para todo o mundo. E assim, para os sobreviventes, o que acontece é, você sabe, eles estão acostumados a agitar o medo do início. Rito ou resposta de trauma, a tortura. E então isso faz com que eles vibrem naquela certa frequência. E então isso é enviado como uma super rodovia ao redor do mundo para todos aqueles que foram programados usando aquela frequência. Bem, não só isso, pode ser usado para aumentar o terror de eventos em tempo real, como guerra, ou eu penso sobre a Covid também. Então, como a guerra em Israel. Por exemplo, uma frequência pode ser enviada de um sobrevivente para as pessoas no meio da guerra. E isso aumenta o terror. Então esse terror é enviado mundialmente. E assim, você tem pessoas que nem mesmo foram programadas usando essa frequência, encontrando-se cheias de terror e com o medo desesperador do mal. Bem, a última coisa que vou compartilhar sobre isso é que eu sou o que a Andrea estava dizendo, é que os demônios andam através das frequências na nossa tecnologia. Como você estava dizendo antes, aquele ataque de IA que acontece,
eles também estão ligados a músicas e sons. A música tem sido usada para programar as pessoas, porque contorna a lógica. Então, com tudo isso, eu sei que é muito pesado falar sobre... Mas a boa notícia é que aqueles, você sabe, que passaram por esse nível de tortura com frequências. A boa notícia é que Jesus já traçou o caminho para a liberdade para as pessoas. E é por isso que eu quero falar sobre, você sabe, as armas da nossa guerra e como superamos esse tipo de investida e ataque. E cada um de nós tem nossa própria ressonância de ondas cerebrais única. E assim, a única maneira de escapar daqueles sinais que estão sendo enviados é o poder de Cristo, o sangue de Jesus que nos cobre. Bem, não só são frequências enviadas para indivíduos, mas elas podem ser enviadas para regiões e podem ser enviadas para todo o mundo. E assim, os sobreviventes, o que acontece é, você sabe, eles estão acostumados a agitar o medo do início. Quinto, ou resposta de trauma, a tortura. E então isso faz com que eles vibrem naquela certa frequência. E então isso é enviado como uma super rodovia ao redor do mundo para todos aqueles que foram programados usando. Bom, aí já começou a repetir. Bem, não só isso, pode ser usado para aumentar o terror de eventos em tempo real, como guerra. Pronto. Aí já começou a repetir, viu? As entidades atuam na frequência do medo. O medo paralisa, o medo congela. Ansiedade, todos esses sintomas, por isso cuide-se, meu irmão. Uma coisa que eu estou lendo, que eu confesso não dava muita atenção, mas a nossa vida espiritual também depende e muito daquilo que comemos. Nós somos o que comemos. E tem até aquela vinheta, né? Se eu fosse o diabo, coisa e tal. Aí tem uma parte dessa vinheta que ele fala assim, porque se a pessoa anda com o corpo inflamado, ela não pode ter uma comunhão com o eterno, já que a palavra inflamado vem de literalmente colocar em chamas ou pegar fogo, alguma coisa assim, não lembro bem, depois eu até revejo essa vinheta. Mas ter uma alimentação saudável purifica a nossa mente, purifica o nosso corpo e aumenta a nossa comunhão com o Pai. Eu não dava muita atenção para isso não, mas eu passei a ler, estou gostando, estou acompanhando isso e aquilo que eu for aprendendo eu vou passar para vocês também. Principalmente alimentos industrializados, foge disso, fuja disso. Me pediram aí, deixa eu colocar novamente, que eu vi uma pessoa pedindo, vou colocar novamente o link do documento. Deixa eu jogar aqui, só um momentinho. Tá aí, ó, tô colocando. Pronto, tá aí, bastante, né? Antes de terminar, meus queridos, uma outra coisa também, sinceramente, quantos aqui já um bom tempo não andam descalço? Coloca aí eu, que hoje a nossa vida, né, principalmente quem mora em condomínios, é dentro de casa. Aqui o americano, por exemplo, se mora numa casa com piso, como aqui eu moro, tem gente que o piso é gelado e bota aquelas meias que vai até no tornozelo e fica assim dentro de casa. Uma coisa que eu estava lendo, é bom andar descalço e tocar na terra para descarregar, para tirar energias negativas. Isso é excelente.
Então procure andar mais descalço. Na grama, na terra, vai para o parque com o seu filho, com a sua filha, vá descalço, leve o seu filho também, a sua filha descalço. Pessoal, isso é muito importante. E aquilo que eu for aprendendo, eu vou passar para vocês aqui. Porque a alimentação é importantíssima na nossa comunhão com o Pai. Razão pela qual o Eterno criou, vamos colocar assim, uma dieta para o povo que Ele chamou. Né? Eu amo comer camarão, gosto muito de camarão, mas camarão é a barata dos mares. A minha esposa ama comer siri e caranguejo. E a gente tem que parar com isso. E isso, Ricardo Silva, areia da praia também. Se você mora perto da praia, vai para a praia, cruza, atravessa a rua, tira a sandália, o tênis, vai andar descalça na praia. Isso faz um bem tremendo. Eu vou ficando por aqui, 1h45. Eu creio que essa live foi super, hiper proveitosa. E compartilhem, por favor, tá bom? Eu falei que não ia demorar muito, porque realmente eu estou cansado, mas não dá, são tantas coisas acontecendo que... E eu estava super excited para passar para vocês esse relatório, porque de verdade é algo tremendo. O fato do governo americano admitir que os teóricos da conspiração estavam certos, meu pai, hoje eu vou dormir, hoje eu vou para a galera, igual o seu boneco. Hoje eu vou para a galera, pessoal. Olha, beijão no coração de todos, um forte abraço. May Yeshua bless each one of you. I'll see you very soon. Tchau, boa noite. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done with you. I'm done with you and your mother and your sister. I'm just done all of this. I'm sorry. Fellas must swing quicker than Federer. I serve packing the bands back on a regular, and I'ma tell her how she sing for me T-Pain. Your mama's hooked on the packs, I'll be selling her. I click M's and bang 'em and I'm a nut sing. I fill his head with the lead like a mukbang. The magazine made me lean when I walk, and the drumstick will make a head bang like a punk band. Hop in the cab, I'm banging me crossword up. Head in the west and I'm banging the posh bird. Couple of cans and a puff on me death stick. Click on me fingers, he's cutting me cough there. Ringing the bow bells, bringing the website. I'm flinging the dry food, bringing the cassette. Belling me non-stop, sending the lads there. Hopping me drop top, I'm running the man down. Mr. Big Bucks,
I'll be looking at business. Dressed to kill, mama got me up on a Rick list. Pole position, had a fella running the distance. I'll be banging her, banging her, banging her, giving her triplets. The bigger the bag, the bigger the butt crack. The bigger the chance the birds up in my contacts. The figure's a big deal, a pen on the contract. Sign me up, baby, give a tip when it's up there. And I'll be whipping a wire, popping a Benson. Pushing a pack, the full stack like I'm benching. Giving the fish scale, that slide like a penguin. Flipping the chick on my bills, why fuck a pension. Slow mo vision, I've been puffing the peace pipes. Selling free fires to the fiends by the seaside. I'm a tail lines in the seams of my Levi's. With a stack figure, the Nicki Minaj behind. And I'ma tell her how she sing for me T-Pain. Your mama's hooked on the packs, I'll be selling her. I click Amazon, bang, I'm a nothing. I feel his head with the lead like a mukbang. The magazine made me lean when I walk in the drumstick, will making that bang like a punk band. Hop in the cab, I'm banging me crossword up. Head in the west and I'm banging the push bird. Couple of cans and a puff on me death stick. Click on me fingers, he's cutting me cough there. Ringing the bow bells, bringing the website. I'm flinging the dry food, bringing the cassette. They're belling me non-stop, sending the lads there. Hopping me drops up, I'm running the man down. Mr. Big Bucks, I'll be looking at business. Dressed to kill, mama got me up on a Rick list. Pole position, had a fella running the distance. I'll be banging her, banging her, banging her, giving her triplets. The bigger the bag, the bigger the butt crack. The bigger the chance the birds up in my contacts. The figure's a big deal, a pen on the contract. Sign me up, baby, give a tip when it's up there. And I've been whipping a wire, puffing a Benson. Pushing a pack, the full stack like I'm benching. Giving the fish scale, that slide like a penguin. Flipping the chick on my bills, why fuck a pension. Slow mo vision, I've been puffing the peace pipes. Selling free fires to the fiends by the seaside. I'm a tail lines in the seams of my Levi's. With a stack figure, the Nicki Minaj behind.